Bom, vamos lá, pessoal. No final de semana sem jogos, devido à data FIFA, nem jogo da seleção vai ter, né? A seleção jogou ontem, venceu o Equador por 1-0 e vai jogar na próxima terça-feira contra o Paraguai. Eu resolvi trazer um tema aqui nesse vídeo, que é um tema que tá muito na moda agora, que é o fair play financeiro. Já falei sobre isso aqui na live, o cronista tricolor já trouxe aqui algumas informações, o Fernando Barcelos, né, nosso amigo, especialista na área de finanças, e hoje o GE soltou uma matéria, na verdade ontem, o GE soltou uma matéria que eu achei muito interessante, com um vídeo também de um economista que já apresentou um projeto de fair play financeiro à CBF em 2019, se eu não me engano, não foi aprovado, e agora o assunto está voltando à tona novamente, os clubes se reuniram essa semana, inclusive com a presença do Fluminense através do presidente Mário Bittencourt. Então, assim, eu vou colocar aqui na tela agora para vocês algumas informações sobre o que é o fair play financeiro, a importância do fair play financeiro no futebol brasileiro, tá? E caso não seja cumprido o que diz o fair play financeiro, quais são as punições que os clubes poderiam ter em caso de descumprimento das normas. Esse é o assunto aqui desse vídeo hoje. Na falta do futebol, na falta de a gente falar sobre escalação, reforço, desfalque, a gente tem que aproveitar esse período para estudar um pouquinho e aprender, né? Porque o futuro do futebol brasileiro passa muito por isso, tá? Você pode ser contra, a favor do fair play financeiro, mas você tem que ser contra ou a favor, sabendo do que se trata. Não achando que é uma coisa, sendo outra. Tá legal? Então, para você que tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Hoje, feriado, dia 7 de setembro. Então, eu tô aproveitando, tô com a camisa amarela aqui do Brasil, do Fluminense, né, que remete às cores do Brasil. Então, se você puder deixar teu like aí, se inscrever no canal, eu fico muito grato, tá legal? Vamos aqui, pessoal. Vambora. Vamos à matéria do GE e vamos ouvir aqui o que o economista César Gafrietti tem a dizer sobre o que é o fair play financeiro. Vamos acompanhar. O primeiro objetivo deste sistema, ele nasce, vamos lembrar, contar a história um pouquinho. Nasce em 62 na Alemanha, com 62, 63, com a criação da Bundesliga. A ideia era, precisamos que os clubes desta liga sejam saudáveis, sejam sustentáveis. Nessa época, e a Bundesliga nem permite ainda até hoje, não tinha preocupação se vai ter dinheiro de investidor, se não vai. Era só criar um conjunto de regras para que os clubes operassem dentro de limites saudáveis, gastassem dentro do possível, não tivessem dívidas, coisas assim. Isso foi evoluindo, depois, apesar de ser uma bagunça, ainda até hoje a Itália foi a segunda país a introduzir o sistema. Aí os países foram adicionando esses processos até que em 2008 a UEFA, observando que tinha muitos problemas financeiros na estrutura do futebol, criou um sistema único para consolidar e uniformizar todos aqueles clubes que jogavam as suas competições. Porque cada um era controlado de um jeito. Então, os alemães eram mais duros, os italianos mais frouxos, aí depois a Liga veio com um modelo também bastante duro, enfim, aí ela falou, vamos criar um modelo único para poder controlar. E o que basicamente de uma forma muito simples, o clube não pode gastar além do que arrecada, o clube não pode ter problemas de dívida, né, que são impagáveis, não pode ter atraso de salário. Então você cria ali um conjunto de regras para tentar, de alguma maneira, fazer com que os clubes mantenham-se saudáveis, né? A regra original da UEFA era uma regra para controlar prejuízos, evitar um volume de prejuízo muito grande, e hoje, aí com as evoluções do sistema, todos eles operam mais ou menos da mesma forma hoje. O que você faz? Você controla os gastos com um percentual da receita, o quanto você pode gastar com salários, encargos, impostos, agentes, enfim, contratações, eles usam muito a amortização de contratação de atleta nessa conta, em relação à receita. Você coloca um teto, que é o quanto ele pode gastar. E controla o seu prejuízo, né? No maior parte dos casos, você controla ali um limite máximo de prejuízo que o clube pode ter para operar, teoricamente, ali saudável. Então, o objetivo é esse, é muito simples. A gente acaba complicando muito, tentando adicionar outros temas, mas é só isso. Por quê? Se o sistema opera em equilíbrio, todo mundo em equilíbrio, você não tem atraso, todos os clubes recebem, os atletas recebem, então você ganha sustentabilidade, você traz mais credibilidade, isso traz mais dinheiro. Ninguém quer colocar dinheiro num projeto que tem atraso, que tem problema fiscal, enfim, que gera problemas para a sociedade. Então o objetivo é simplesmente esse. E quando todos operam em conjunto, o sistema todo melhora, né? Então é quase que um controlando o outro, deveria ser essa a lógica, e não a lógica de eu vou me beneficiar em detrimento do meu adversário.
que é o que acontece normalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, cada clube está preocupado aí com as suas necessidades e não olha para o tudo. Então, assim, o economista César Grafietti acabou de explicar para a gente o que é o fair play financeiro. Então, eu vou pular aqui esse trecho da matéria, porque é exatamente a transcrição aí do que ele falou. Onde o fair play financeiro é aplicado no mundo? Quais são as ligas? As principais ligas europeias têm regras de controle financeiro, que é o fair play financeiro, né? Veja alguns casos. Espanha. A La Liga impõe limites de gastos com salários de atletas e comissão técnica a 70% das receitas orçadas. A dívida líquida, exceto investimentos em infraestrutura, não pode superar o total de receitas. Além disso, o saldo entre contratações e venda de jogadores tem que ser menor do que 100 milhões de euros. Inglaterra. A Premier League determina uma limitação de prejuízos acumulados numa análise da soma dos resultados antes dos impostos das últimas 3 temporadas. Um clube pode ter prejuízo acumulado de até 15 milhões de libras. Aceita-se que esse valor chegue a 105 milhões de libras, se os acionistas fizerem um aporte até 90 milhões de libras para retornar o prejuízo aos 15 milhões de libras originais. Valores acima de 105 milhões de libras não são permitidos. Aí tem a regra da UEFA, tá? A UEFA implementou o sistema pela primeira vez em 2009 e fez mudanças significativas em 2022, só 2 anos atrás. As regras se tornaram um padrão do qual as ligas nacionais europeias estão se aproximando. Para o órgão continental, os clubes precisam apresentar declarações de que não há atrasos em pagamentos em 3 períodos, em julho, outubro e janeiro. Atrasos maiores que 90 dias agravam as sanções previstas. E quais são essas punições? Todos os sistemas prevêem sanções para o descumprimento das regras. Na Espanha, há previsão de impedimento de registro de novos atletas até que o orçamento demonstre equilíbrio. A Premier League tira pontos dos clubes que não se enquadram, como aconteceu na última temporada com o Everton, perdeu 8 pontos, e o Nottingham Forest, que perdeu 4 pontos. A Liga Francesa pode rebaixar os clubes sancionados. Um caso extremo aconteceu recente com Bordeaux, ex-campeão francês, que foi rebaixado à 3ª divisão e que em julho declarou falência. O Bordeaux acabou. Declarou falência, graças ao fair play financeiro. A UEFA pode suspender os clubes de participarem de suas competições, como fez com o Milan em 2018 e com a Juventus, a gigantesca Juventus, em 2023. A proposta para o Brasil é a seguinte. Vamos ouvir o César explicando para a gente. A gente tem sempre um erro muito comum, que é tentar olhar o modelo europeu e aplicar no Brasil, né? E aí até algumas discussões recentes foram, se o Botafogo estivesse no modelo da UEFA, seria sancionado. Não é bem assim, até porque o modelo da UEFA tem muito tempo, ele faz conta de 3 anos, o Botafogo acabou de virar uma SAF, então não tem nem 3 anos sobre a função de SAF, mas a gente não pode pensar nisso, tem que traduzir o que se faz fora e colocar um pouco na nossa realidade. Nós temos 2 realidades efetivas, né? A primeira, eu tenho clubes muito endividados, que atrasam pagamento por conta disso. Então, não adianta ter muita receita, se a dívida é tão grande que ela consome todo esse valor. Então, nós temos que fazer um trabalho de controle desse endividamento para que os clubes voltem a ser saudáveis e tenham capacidade de investimento real. Junto disso, nós temos que, e para que isso seja efetivo, eu tenho que controlar os custos na outra ponta. Então, eu tenho 2 dimensões. Eu tenho a dimensão do controle de dívida e a dimensão do controle de gastos. O que nós precisamos fazer no Brasil, na minha visão, é conseguir combinar as 2, de modo que clubes que tenham pouca dívida podem gastar mais, porque eles não precisam que sobre muito dinheiro para pagar as suas dívidas. Clubes que têm muita dívida têm que gastar menos. Então você faz uma composição aqui, compõe controle de dívida com controle de custo, de uma maneira em que clubes saudáveis vão gastar mais, porque eles não precisam se controlar, eles têm a vida equilibrada, e clubes desequilibrados precisam controlar os seus gastos para poder corrigir as dívidas. Então, o modelo para o Brasil hoje, além disso, né, é comparar limitação de custo com o tamanho da dívida, e, obviamente, fazer o que todo mundo tem feito, que é o objetivo inicial dos projetos de fair play financeiro, que é controlar atrasos. Então, assim, você tem que manter ali um acompanhamento dos pagamentos em dia,
para garantir que os clubes não estejam atrasando ninguém, nenhum salário, nenhum outro clube, nenhum imposto, nem nada. É a evolução do futebol brasileiro, pessoal. Aqui em cima se fala, ó, quer ver? Aqui, ó. Dirigentes se reuniram nesta semana na Comissão Nacional de Clubes na sede da CBF e retomaram o debate para a implementação do fair play financeiro no Brasil. Estiveram presentes representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras. Os constantes atrasos de pagamento, inclusive de salários, motivam essa discussão. Tá vendo? Então, assim, o Fluminense ele tá participando. O assunto ganhou força também após uma crítica do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre os investimentos feitos pelo Botafogo em contratações recentes. John Textor rebateu, dizendo que gasta apenas 45% das receitas do clube em salários. Em salários, sim, mas em contratações. Em contratações. Enfim, é uma discussão que está em andamento. Eu queria muito saber a tua opinião sobre isso. Depois de essa aulinha aqui bem rápida que o economista César deixou aqui pra gente, eu queria saber a tua opinião. Você é a favor? Você é contra o fair play financeiro no Brasil? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E também tem uma enquete rolando aqui na nossa aba comunidade, tá? Para mim é muito importante que você vá lá e deixe seu voto. Eu não quero influenciar você, não. Eu só vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá a enquete. Tá. A enquete tem 7 mil votos. Vamos ver quantas pessoas vão assistir esse vídeo aqui e vão votar nessa enquete. No momento que eu gravo esse vídeo, a minha enquete tem 7 mil votos. Você é a favor ou contra o fair play financeiro no futebol brasileiro? Vá na nossa enquete aqui na aba comunidade e deixe seu voto lá. Vou querer ver quantas pessoas aqui desse vídeo vão votar na enquete. Tá legal? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais o conteúdo aqui no canal. Se você não tiver deixado o teu likezão, dá essa moral pra mim. E não esquece, hein? Se inscreva no canal. Bora bater aí 163 mil inscritos o quanto antes, tá legal? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vence Fluminense.